Agora eu vou mostrar os passos para a escultura do dente 14. O primeiro passo é selecionar um bloco de cera. O bloco de pré-molares superiores, ele apresenta um formato único, tem a oclusal com esse tipo de formato bem diferente dos pré-molares inferiores, que tem um formato mais quadrado da oclusal. Portanto, esse bloco nós podemos esculpir os primeiros e segundos pré-molares superiores. O dente em questão é um pré-molar superior. Nós temos aqui um modelo de gesso pintado as vertentes e arestas e as cristas marginais, mostrando que é um dente que apresenta duas cúspides de tamanho muito similar, mostrando que a cúspide menor normalmente é a cúspide palatina, ela é mais baixa e menor em volume, fazendo com que o sulco principal tenha um deslocamento mais paralingual. É o que a gente chama de sulco paracentral. Nós temos as duas cristas marginais pintadas em verde nas duas laterais. E nas cúspides, todas as cúspides têm formato quadrangular. De base nós vamos ter 4 vertentes. As vertentes amarelas e azuis são as vertentes voltadas para a parte triturante ou oclusal ou interna do dente. E as vertentes pintadas em marrom e rosa são as vertentes voltadas para o lado livre ou lisas. Então, primeiro passo, nós vamos proceder após a seleção do bloco, a identificação das faces, que a gente pode usar esse tipo de esquema para posicionar o dente superior com a raiz para cima, vestibular voltada para a gente na arcada superior direita. Este lado voltado para a linha média vai ser o lado mesial. No lado oposto, o lado distal. O vestibular a gente pode apagar essa letra e colocar ela mais para inferior na base, e o palatino também, raspar o lado palatino e colocar a letra P mais para a base do bloco, porque depois nós vamos cortar a raiz seca de metade da base do bloco. Já estou marcando, mas vai ser uma das últimas etapas para que as marcações das faces permaneçam até o final. Próxima etapa é marcar o sulco principal, de mesial para distal. Então, na face mesial para distal, nós vamos marcar um sulco principal, uma linha fina primeiro. Não vai ser exatamente no meio do bloco, vai ser um pouquinho mais para a lingual ou para o palatino. E após isso nós vamos afundar um pouco esse sulco principal em forma de uma canaleta. Então, de forma que fique profundo, que é o nosso desenho do futuro sulco principal. Vai ajudar muito fazer um pouquinho profundo, para que a gente possa, e aqui uma visão lateral mostrando que tem uma profundidade de mais de 1 milímetro. Então o sulco principal está mais localizado para a lingual, mostrando que a cúspide vestibular vai ficar mais volumosa. Agora nós podemos, antes de proceder à marcação da ponta das cúspides, nós podemos fazer um corte que vai deixar com um formato de canino esse bloco, que é um corte feito na parte oclusal. Se nós fizermos aqui uma linha no centro, mais ou menos no centro do dente, ela vai guiar o nosso corte. É um corte raso que vai pegar as duas cúspides de uma vez só de um lado. Vai tirar aqui na parte oclusal. Aquela linha que nós fizemos vai ser a parte de encontro, não vai remover cera. E forma uma inclinação aqui, ó. Então o corte vai de palatino para vestibular, ou de vestibular para palatino, é um corte inteiro. No outro lado, mesma coisa, ó. Cortamos da mesma maneira, para ficar depois, quando olharmos para o vestibular ou por palatino, com o formato de um canino, que o premolar tem a anatomia da face vestibular bem similar a um canino, com a face vestibular com o formato de pentágono. Então aqui, ó, na vista vestibular, nós temos o formato já de canino. O nosso sulco principal, que estava fundo, desapareceu.
Portanto, a gente deve afundar novamente aqui a parte interna. Já temos outra vantagem também desse tipo de corte. As cristas marginais já ficaram mais baixas que a ponta da cúspide, facilitando bastante o nosso trabalho. Então, afundo um pouco mais o sulco principal. E agora nós podemos marcar as pontas das cúspides. Fica mais fácil para trabalhar. Marcamos aqui na vestibular, na palatina um pouquinho mais para mesial do bloco, porque a cúspide palatina tem a pontinha um pouquinho mais voltada para mesial, e a partir dessas linhas nós vamos traçar, desses pontos de cúspide, nós vamos traçar linhas para os 4 lados do dente, e elas vão, as linhas de orientação vão se estender até a base do bloco. Na vestibular e na lingual, na palatina, uma linha somente. E na mesial e na distal nós conseguimos ver 2 cúspides, nós vamos ter 2 linhas. 1, 2. Então, marcações feitas, está faltando a linha do comprimento da coroa. Nesse dente nós vamos estipular 8 milímetros de altura de coroa. Medimos no paquímetro e depois fazemos a marcação na face vestibular. E ao redor de todo o bloco vamos circundar para ter a nossa referência do comprimento da coroa. Após essa etapa inicial, nós temos já toda a marcação, formato de canino, e nós podemos passar talco para as linhas ficarem mais nítidas, para facilitar agora a nossa próxima etapa, que vem a etapa de cortes. Cortes das vertentes livres primeiro, depois vertentes triturantes e acabamento da face oclusal. Abaixar a raiz e fazer a linha do colo. Então, com as marcações feitas, nós vamos proceder ao corte das vertentes livres, que são as vertentes, ficam para o lado vestibular, são 2 vertentes, e essa linha vertical de orientação é o nosso guia para limitar, para iniciar o nosso corte. Então nós vamos fazer o corte. Ele não deve avançar também as linhas que nós temos na oclusal. Essa linha que nós temos na oclusal serve para limitar a nossa futura aresta longitudinal, ela limita o corte da cera não vai invadir a parte oclusal. Então, primeiro corte, um corte angulado aqui, ó, da linha para a lateral, fazemos um corte de cera, no terço mais oclusal somente. Depois vamos angular o olecron para o outro lado aqui, para o outro lado, ou virar o bloquinho para ficar mais fácil também, ó, e vamos cortar no outro sentido, certo? Então nós temos já uma angulação nessa região e outra angulação para a outra lateral. Então as 2 vertentes livres da face vestibular. As vertentes livres da face lingual, o corte, como a cúspide é menor, o corte é menos agressivo, é um corte mais suave. Então a gente tira menos cera para a lateral da linha e para a outra lateral remove também pouca cera. Notando novamente, ó, que as linhas das arestas longitudinais ainda estão preservadas, nós não tiramos cera ainda, vamos tirar daqui dessa região da linha para a parte interna, que são as vertentes triturantes. Antes de fazer as vertentes triturantes, a gente só afunda um pouquinho mais o sulco principal, remove o talco e vamos fazer as 2 fossetas dos 2 lados, ó, um corte meio triangular que a gente faz com a pontinha do olecron. Nossas cristas marginais já estão meio abaixadas, porque a gente já removeu cera, e a gente forma no finzinho do sulco principal 2 depressões mais profundas, que são as fossetas. Elas vão nos ajudar agora a finalizar o corte das vertentes oclusais. Então vamos lá, na cúspide vestibular a gente pode pegar aqui, ó, do centro da cúspide com o olecron angulado em 45 graus e cortar em direção à fosseta mesial. Remove um pouco da cera, inclina o olecron para o lado oposto e remove cera também. Nós vamos ter agora aqui, ó, uma parte no meio mais elevada
e as duas laterais, as duas vertentes mais anguladas até as fossetas. Essa parte mais elevada do centro vai representar a nossa aresta transversal. Viramos o bloquinho para fazer as vertentes da cúspide palatina, da linha em direção à fosseta distal e depois da linha, inclinamos o olecron da linha para a fosseta mesial, também duas inclinações. E praticamente a oclusal está finalizada com as angulações, notando aqui que a ponta da cúspide aqui está angulada mais para o lado mesial do dente, a ponta da cúspide palatina. Se não estiver até agora, o que pode ser feito é desgastar um pouco mais aqui essa porção distal da cúspide palatina, que normalmente a pontinha da cúspide vai desviar para o lado mesial. Outro detalhe, a ponta da cúspide palatina um pouquinho mais baixa, pouca coisa, que a cúspide vestibular. Se não estiver até agora também, pode desgastar um pouquinho para que chegue nesse ponto. Agora vamos dar o acabamento final na face oclusal, para não precisar voltar para a face oclusal. Detalhe, sulco principal para central, fora do centro, mais voltado para a palatina, a gente afunda um pouquinho mais. Melhora um pouco as angulações de alguma vertente, se for necessário. Vai fazer os sulcos secundários, que eles escavam as vertentes triturantes, ó, são sulcos um pouco curvos que saem do sulco principal e escavam boa parte dos 2/3 oclusais aqui da face oclusal das vertentes. Ó. Eles são encontrados praticamente em todas as vertentes das cúspides dos dentes posteriores. E por fim, nós temos também um detalhe, que é um sulco que sai da fosseta mesial, escava a crista marginal mesial e termina no terço oclusal da face mesial. Esse sulco é o sulco ocluso mesial. Só tem nesse dente. E sai da fosseta mesial, ele escava um pouquinho a crista marginal mesial e termina na face mesial do dente, no terço mais oclusal. Então tudo mesial. Então, fosseta mesial, crista marginal mesial, face mesial. E agora nós vamos passar ao arredondamento do dente. O dente ainda está numa vista vestibular, ele ainda apresenta um pouco retas as paredes mesial e distal. Então a gente vai cinturar o dente um pouco, fazer os cortes estratégicos, arredondar para desaparecer com as linhas verticais de orientação. Então nessa etapa a gente vai fazer os cortes estratégicos bem suaves aqui nos 4 cantos do dente. Tiramos um pouquinho de cera em cada canto, principalmente também agora na mesial e na distal, um pouco da metade da coroa para baixo, um pouquinho, sem fazer muito degrau, fica um degrau pequeno, mas a gente vai tirar reto depois. Esse dente apresenta 2 raízes. Depois de tirado esse excesso da coroa, a gente elimina o excesso de raiz, mas removendo rente à raiz. Não deve fazer escavação mais funda para não formar nenhum degrau. E depois de tirado, ó, como a raiz ficou mais fina e como o dente ficou mais acinturado, na largura mesodistal na cervical ficou bem menor que aqui na região das bossas, que é perto da crista marginal. A gente passa agora a arredondar o dente de baixo para cima, para sumir com as linhas que não deveriam ter sido feitas muito profundas, para facilitar o serviço agora. Vem removendo a cera lateral, suavemente, tirando um pouco para deixar liso. Importante o olecron bem afiado para não deixar essas faces arranhadas. Lembrando que a face palatina ela é bem arredondadinha e menor em volume que a face vestibular. A vestibular ela tem praticamente as 2 inclinações das vertentes, apresenta lobos de desenvolvimento bem salientes. Então aqui nós temos o arredondamento das faces. Por fim, sulcos de desenvolvimento na face vestibular, a gente pode escavar um pouquinho aqui,
fazendo com que o lobo mediano fique mais saliente. E a escovinha vai auxiliar aqui removendo o excesso de cera, dando já um pré-polimento, depois receber o polimento com a meia de cera. Então a face oclusal está pronta, uma cúspide vestibular maior que a cúspide palatina, olhando por proximal o contorno do dente, uma vista proximal, uma vista palatina e numa vista vestibular mostrando os lobos de desenvolvimento. O que está faltando? Apenas a linha do colo e a raiz. Para facilitar a escultura da linha do colo, é melhor começar esculpindo as raízes. Nesses dentes primeiros premolares, a maioria desses exemplares apresentam duas raízes, uma mais para vestibular e outra mais para palatina. Portanto, vamos remover a cera ao redor dessas raízes para que a gente possa fazer essas divisões das raízes. É muito importante, por ter uma raiz palatina e outra vestibular, a comunicação entre elas é de mesial para distal. Então, mas o primeiro passo mais trabalhoso aqui é remover o excesso da cera, chegando bem próximo da raiz, e depois iniciar a divisão. Olhando para o vestibular, note que a raiz vai ficar da mesma espessura da raiz, da região próxima do colo. Não precisa fazer ela ficando mais aberta, porque ela só vai reduzindo à medida que chega próximo do ápice. Então, na vista vestibular ou palatina tem esse formato da mesma espessura da raiz. Por proximal, a gente pode fazer a raiz ficando um pouquinho mais larga, pouca coisa, não muito, porque como são duas, fazendo um pouquinho mais larga ou da mesma espessura facilita na hora da divisão. Quando olhamos por proximal, o formato é mais ou menos com suave abertura. Agora a gente vem removendo aqui o degrau que ficou da base antiga para o restante da raiz, para a gente não precisar mexer posteriormente antes da divisão das raízes. Depois de divididas as raízes, só vai faltar a linha do colo e o polimento. Então, removido o degrau, vamos na face ou distal ou por mesial, nas duas, nós vamos fazer um pequeno sulco na região do terço mais apical aqui. Dos dois lados, mesial e distal, com a ponta do lecron a gente coloca e raspa para que faça um orifício. E depois disso, a gente passa com a lâmina voltada para as raízes, vai inserindo cada vez mais a lâmina do lecron para que faça o orifício com mais profundidade dos dois lados, até que, como essas raízes normalmente são separadas uma das outras, você pode fazer a divisão da raiz. Dá para ver que já com pouco trabalho já conseguimos ver do outro lado. Agora a próxima etapa é deixar um pouquinho mais liso a região da base aqui, para tirar algumas ranhuras, para não atrapalhar na escultura, e deixar arredondado a região da raiz, para que não fique com um aspecto quadrado. Com a ponta do lecron na parte interna, a gente vai raspando lateralmente e vai sumindo os ângulos mais vivos, vão ficando mais arredondados, tanto pelo lado mesial quanto pelo lado distal. Na região da divisão da raiz, normalmente após a divisão da raiz tem ainda um sulco um pouco raso que faz com que a gente visualize onde vai ser a divisão da raiz. Então, depois da divisão, seguindo mais para a cervical, tem um sulco mais raso que
aponta para onde vai ser a divisão da raiz. Isso no lado mesial e no lado distal também. Arredondando a parte interna da raiz. Removendo o excesso de cera, deixando a raiz arredondada, sem ranhuras e com o sulco um pouco depois da divisão. E agora chegou a hora da linha do colo para finalizar o dente. A linha do colo aqui tem uma marcação que já foi previamente feita de 8 mm. Na vestibular a gente pode fazer um contorno, já precisa primeiro fazer um desenho, depois vai fazer a escultura. Então, na linha do colo na vestibular a gente faz um desenho nesse sentido. Na palatina faz o mesmo tipo de contorno. Na distal a gente faz a linha do colo, tem uma pequena altura, e na mesial a gente procura fazer um pouquinho mais. A linha do colo na face mesial é mais alta que na distal. Depois de desenhado, a gente vai passar a escultura, que é remover um pouco a cera da coroa até a raiz, pouca coisa, para que a coroa fique com um aspecto de uma suave constrição na região do colo. E depois a gente só remove o degrau que vai ficar. Dessa escultura da linha do colo sobra um degrau, que não deve ser mantido, deve ser removido antes do polimento. Muitas vezes na hora de remover o degrau acaba apagando a linha do colo e nós temos que só desenhar novamente. Então, remove o excesso de cera com uma escova e fica um degrau. Dá para observar que tem um degrau na porção vestibular aqui, principalmente. A gente vem aqui e raspa com cuidado para não estragar a linha do colo, mas para remover o degrau. Nas proximais também, se por acaso mostrar o degrau. E normalmente é necessário refazer a linha do colo, só o desenho dela, para que fique aparente novamente. Então, agora polimento com escova e depois polimento com meia de cera. E aqui nós temos o primeiro premolar finalizado, com divisão das duas raízes, uma vestibular e uma palatina. Cúspide vestibular maior que a cúspide palatina. Cúspide vestibular maior. Quando olhamos por proximal, a gente observa a cúspide palatina um pouquinho mais baixa. E quando olhamos por oclusal, a cúspide palatina apresenta um volume menor que a cúspide vestibular. O sulco ocluso vestibular também, que sai da fosseta mesial. Ocluso mesial, perdão. Sai da fosseta mesial, escavando a crista marginal mesial e termina aqui na face mesial, no terço mais oclusal da face mesial do dente. Certo? A linha do colo toda feita e o dente já polido e finalizado.